Eu escolhi o tema do emprego e o flagelo do desemprego. Todos nós conhecemos os últimos dados do desemprego, que são verdadeiramente alarmantes, preocupantes para qualquer responsável político no país. Um filme de terror. E o que nós verificamos, um verdadeiro filme de terror, o que nós verificamos é que durante o governo do PSD-CDS, ou seja, durante 22 meses, os desempregados cresceram 40% em tão pouco espaço de tempo. 320 pessoas para o desemprego por dia e uma média de 13 pessoas para o desemprego por cada hora que passa. De facto, isto é uma situação dramática e se associarmos aos mais de 500 mil postos de trabalho que também foram destruídos neste período de 22 meses, é fácil de perceber que a estratégia deste governo, que comanda os destinos executivos do país, não vai no sentido de resolver este problema, vai precisamente no sentido de castigar o trabalho, tal como tenho dito, o fator trabalho que é essencial para alavancar a nossa economia e gerar riqueza, punir os trabalhadores, como todos nós temos verificado através das suas medidas. E o que é mais preocupante é que verificamos que o PSD e o CDS, ou a coligação, estão a viver muito tranquilos em relação a este flagelo, a esta desgraça que graça por todo o nosso país. Felizmente que o Partido Socialista, através do nosso secretário-geral, que já anunciou, está a manifestar aquela que é a preocupação central do Partido Socialista. E o secretário-geral tem afirmado que a prioridade das prioridades, a batalha essencial e decisiva para ganhar a guerra, passa pelo combate ao desemprego e a criação de postos de trabalho. Porque é este, de facto, o caminho. A receita é extremamente simples. Se nós estimularmos a criação de emprego no nosso país e travarmos esta desgraça que é o desemprego, nós podemos estar a aumentar desta forma condições para o crescimento da nossa economia, aumentar as receitas e como o nosso problema no nosso país é de facto o problema da receita, podemos desta forma depois ultrapassar todos os outros problemas que nós sentimos, quer de natureza social, quer de natureza financeira. Vamos ao primeiro tema de debate deste programa, o debate da Lei das Finanças Regionais, o debate na especialidade. Na semana passada, PSD e CDS entregaram na sexta-feira na Comissão propostas de alteração. O Partido Socialista anunciou o apoio do líder José António Seguro, subscreve as alterações avançadas pelo PS Madeira. Doutor Jacinto Serrão, este compromisso de Seguro é um compromisso de um líder do maior partido da oposição que se posiciona já para ser governo no futuro no país. Que significado é que isto tem, significado prático, e que prioridades tem o PS em termos de alteração? O que é que concretizaram? Bom, as nossas propostas em concreto já foram ditas e anunciadas aqui neste debate e até mesmo em outras intervenções, mas eu acho que a questão aqui importante a salientar é que o Partido Socialista, como um grande partido nacional e que previsivelmente será chamado a governar os destinos do país num futuro muito próximo, porque, como nós verificamos, a situação não está mesmo nada fácil no âmbito desta coligação que governa o país, e este compromisso assumido pelo Secretário-Geral e pelo Partido Socialista a nível nacional é bastante significativo para a Madeira. Porque nós estamos a falar da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e podíamos também falar do outro que tem a ver com o Programa de Assistência Económica e Financeira, que também o Partido Socialista a nível nacional já assumiu esse compromisso, de dois documentos estratégicos fundamentais, diria mesmo determinantes para o futuro da Madeira e dos madeirenses. Todos nós sentimos que eles são essenciais. E havendo, de facto, este compromisso por parte do maior partido da oposição no país, é uma garantia para que os madeirenses possam encarar o futuro com otimismo, porque nas mãos desta governação PSD-CDS a nível nacional, o que nós estamos a verificar é que a Madeira, a autonomia, os madeirenses, os portantenses estão a ser flagelados a cada proposta que o Governo da República anuncia em relação às autonomias. Aconteceu com o Programa de Assistência Económica e Financeira, acontece com a Lei de Finanças das Regiões Autónomas e com esta responsabilidade nacional é evidente que também pode ajudar a maioria
autonomia a nível nacional, até a compreender que há uma maior sensibilidade política no espectro político a nível nacional para estas questões da autonomia da Madeira, e dessa forma esperemos que também o PSD e o CDS na Assembleia da República mudem no seu conjunto algumas posições que têm tido irredutíveis em relação à Lei de Finanças das Regiões Autónomas, e se não acontecer, há de facto a garantia de que o Partido Socialista vai assumir esse compromisso. José António Seguro, o Fundo de Coesão é uma das questões que faz parte do documento, até porque a região reivindica o retomar. Como é que o PS... Em traços gerais, as nossas propostas, que também têm algumas que foram subscritas pela região autónoma dos Açores, o PS dos Açores, mas a maioria das propostas diz respeito à questão da Madeira, prende-se com o Fundo de Coesão, garantir, de facto, as transferências do Fundo de Coesão para a Madeira, as transferências financeiras também, que devem ser equacionadas de forma a que a Madeira não seja tão penalizada como está a acontecer, a redução fiscal, o diferencial fiscal, que também deve estar salvaguardado na ordem dos 30%, pelo menos, na lei, e depois em função das especificidades de cada uma das regiões, ou das exigências de cada uma das regiões, ele será adaptado em função disso, mas o diferencial de 30% deve-se manter e não o de 20% como pretende este Governo. O princípio da solidariedade do Estado para com as autonomias e para com os povos que vivem nestas regiões insulares, ele tem de estar salvaguardado, e nesta Lei de Finanças tem havido uma tentativa óbvia de se desresponsabilizar dessa solidariedade, os avales, por exemplo, e também fazer face às responsabilidades para os custos da solidariedade. Mas o PS deixa cair os custos da educação e da saúde, ou não é? Eu já vou aí só muito rapidamente, permita-me, a questão da Lei de Meios, que é essencial, porque tem dotações orçamentais fundamentais, na ordem dos 400 milhões de euros, e que também está salvaguardado na Lei de Meios, na Lei de Finanças, e a questão do orçamental e do déficit. Portanto, todos nós sabemos, e isso foi dito até por já identificamos, e os colegas aqui também comungam disso, é praticamente impossível de estarmos a honrar, ou pelo menos a cumprir com algumas questões de natureza para fazer face ao serviço da própria dívida e do próprio déficit, com estas exigências que nos estão a ser colocadas, e também é uma das nossas preocupações. A questão da educação e da saúde. Isso é uma questão que se prende com aquilo que é necessário fazer no futuro, que é repensar o próprio processo de autonomia, da autonomização de um conjunto de serviços. O que aconteceu é que, de facto, a Madeira e os Açores, mas a Madeira estamos a falar dela, reivindicou a autonomia no âmbito da educação e da saúde, o Estado concedeu-nos, de facto, a nível central, essas competências autonómicas, mas não salvaguardamos, na altura, as devidas compensações financeiras para podermos enfrentar. E esse debate sobre as competências autonómicas nos diversos serviços e funções deve ser relançado a nível nacional noutro fórum que não propriamente no âmbito da Lei de Finanças. Hoje assim encerrado. Bom, em relação às medidas, é evidente que o Partido Socialista há muito que tem vindo a defender, aliás, desde sempre, que a governação tal como estava a ser lançada no país, e como está neste momento, porque isto não é nenhuma resolução dos problemas de fundo, podem ser medidas que podem contribuir para relançar um pouco a economia e até o emprego, mas quando se apresenta isto como uma panaceia para a resolução de todos os problemas, é falacioso e estamos a procurar enganar alguém. Porque todos nós sabemos que o que é mais importante é compreender qual é a estratégia global do governo. E não são através de medidas pontuais que nós vamos identificar uma política. A política deste governo está marcada por uma ideologia clara, que é empobrecimento do país. E levaram 2 anos e continuam com as mesmas políticas de empobrecimento dos portugueses, retirar um conjunto de garantias aos próprios trabalhadores, castigando aquilo que eu tenho dito, o fator trabalho. Ou seja, há de facto uma política ideológica desta governação, e a estratégia base é essa, que vai no sentido de desvalorizar o fator trabalho, não remunerando como ele deve ser. Como todos nós sabemos, eles estão a retirar cada vez mais dinheiro, ordenado, salário aos próprios trabalhadores, e isto são tudo medidas que configuram uma estratégia global da governação. Não é através de iniciativas pontuais que nós vamos identificar a política, é através de tudo, porque o Sr. Ministro Gaspar não mudou a sua política de fundo.
apesar de estar ao lado do ministro Álvares Santos Pereira, exatamente, apesar dos dois ministros estarem juntos, o que é facto é que há uma governação que tem uma estratégia que tem levado ao empobrecimento e continua com estas políticas. Basta ver também o orçamento retificativo que vai exatamente nesse sentido. Já poderiam dar um sinal bem claro de inflação da sua política estratégica global para o país neste orçamento retificativo, mas não vão fazer, antes pelo contrário, as anunciadas medidas e os pacotes de medidas que vêm aí para 2014 ainda vão agravar mais o castigo sobre o trabalho. Com o ajustamento. Exatamente, não é conciliável. O que nós temos procurado dizer, e acho que os economistas já começam a perceber, é que tudo isto falhou. Esta governação falhou, esta estratégia falhou, e era importante, em vez de estarem a fazer o procurar resolver o problema por via das receitas, retirando cada vez mais da despesa, reduzindo de forma cega e sem qualquer critério um conjunto de despesas e com as questões que têm surgido, deveriam estar a estimular cada vez mais a receita, porque o aumento dos impostos, que tinha precisamente esse objetivo para obter receita, esse aumento foi de tal maneira, tão exigentado, tão grande, que esse aumento de impostos que teve um efeito precisamente contrário àquilo que era previsível. E até mesmo a nível orçamental, como o senhor deputado disse ainda há pouco, que até teve êxitos, eu gostaria de lhe perguntar quais são os grandes êxitos que nós tivemos a nível orçamental. Porque a dívida do país já anda a 124% do PIB, quando estava a 90 e tal por cento há 2 anos. As questões do déficit, as questões do déficit também não estão a ser resolvidas. Nós andamos a protelar e a pedir agora mais prazo, porque nós estamos a cumprir as questões do déficit. O desemprego já vai a caminho dos 20%, os postos de trabalho estão a ser destruídos, portanto, e a recessão está, como todos nós sabemos, durante este período, a Itália também, a França sem parar. A França Solano está. Os senhores não venham dizer que até mesmo por via desta carga fiscal sobre o trabalho, sobre aqueles que trabalharam e sobre as pensões, que os senhores resolveram os problemas orçamentais. Nem sequer isso resolveram. Empobreceram, de facto, os portugueses, e isso diminuiu a própria procura interna e trouxe um gravíssimo problema à nossa economia e também a distribuição de postos de trabalho e a falência de empresas, como os senhores sabem muito bem. E é evidente que para recuperar todos estes danos que a vossa própria política causou durante estes 2 anos, não é a nossa própria política, para recuperar vai ser muito mais difícil. Nós precisamos. Não é a nossa política, é do memorando socialista. E nós precisamos, de facto, de uma mudança estratégica de governação, e não é com estas medidas pontuais ou avulsas que nós vamos conseguir resolver os problemas de fundo do país. Vamos ao último tema deste programa, um assunto que causou celeuma na última semana, que envolveu Miguel Sousa Tavares e o Presidente da República, uma entrevista de Miguel Sousa Tavares em que chamava de palhaço ao chefe de Estado. Jacinto Serrão, estamos perante um caso de ilícito ou de liberdade de expressão? Bom, estas questões, quem está exposto à vida política está muito sujeito a este tipo de ataques e de impropérios, mas nós temos de analisar cada caso e em função daquilo que é o contexto que é dito. Estamos a olhar para este. Para este caso, Miguel Sousa Tavares já veio publicamente dizer que se excedeu um pouco em relação à referência que fez ao Sr. Presidente da República, mas o que é facto é que não é só o Sr. Há motivo, na sua opinião, não para não tal é só o Sr. investigação por Presidente parte da da República, mas Procuradoria? qualquer cidadão tem direito ao seu bom nome e à sua dignidade. Agora, até que ponto é que o facto de chamar palhaço e com que conotação é que quis atribuir ao Sr. Presidente da República, o que Miguel Sousa Tavares quis atribuir ao Sr. Presidente da República, é preciso verificar se é, de facto, num sentido de não levar as palavras ou os discursos do Sr. Presidente da República a sério, se o Sr. Presidente da República já lhes causa risos ao olhar para ele. Portanto, tudo isto faz parte de um juízo de valor que deve ser apreciado pelo próprio Sr. Presidente da República e por Miguel Sousa Tavares e se o caso seguir para contencioso... Mas faz sentido a investigação da Procuradoria? Não, eu acho que é excessivo. Acho que o Sr. Presidente da República já devia pôr um termo a isso, porque é excessivo estar a mover um processo dessa natureza só por causa dessa expressão, até porque o próprio que a expressou já veio dizer que foi excessivo publicamente, por isso não faz sentido nenhum estar a mover um processo só por causa dessa questão.